E é isto aí, cabeça pensante, mente fervilhante, aqui Hernandes, professor Hernandes, e hoje você vai saber os grandes motivos que levam uma redação a ser avaliada como nota 0. Meu Deus, vocês devem estar pensando, será que eu devo ver isso? Será que eu vou tirar nota 0? Não, você não vai tirar nota 0 porque você vai ter visto esse vídeo. Então, caso você tenha alguma dúvida, caso você queira colaborar conosco, comente aí embaixo e compartilhe com as pessoas que você acha que provavelmente podem tirar nota 0. Desde aquele cara que tem nota feia, que tem a letra feia, até aquele seu colega que faz desenho na prova. Meus amigos, isso aí pode levar você a nota 0 e você vai ver isso aí agora. Esse vídeo aqui a gente baseou em um documento de correção do INEP, um documento sigiloso que não estava disponível até maio deste ano. Então é importante que você que está estudando para o Enem frequente, né, o site do INEP, porque lá eles postam vários documentos que orientam você para você fazer uma redação nota 1000. E aqui a gente vai dar para você mastigadinho esses documentos e alguns outros que a gente vê, né, circulando nos meios oficiais, principalmente, óbvio, porque afinal de contas, se for para pegar fake news, a gente, né, nem se presta a isso. Mas enfim, você pode pegar esse documento, eu vou deixar na descrição aqui para vocês o link que leva até a página dos documentos que foram disponibilizados no final de maio, e são documentos que são para a correção da avaliação. Foram utilizados documentos de orientações para os corretores de redação do Enem. Então, vale muito a pena. Eu li esse documento mesmo que a gente vai usar de base. Ele tem 125 páginas. É esse aqui, ó. Enem Redações 2019, material de leitura, situações que levam a nota 0. Ó, o conteúdo presente nesse material é sigiloso e não pode ser divulgado. Não podia até maio, então, por favor, né? Isso aqui não é a Deep Web que a gente está pesquisando os documentos secretos, adivinhar o tema do Enem. Não é essa a nossa proposta. É só orientar vocês mesmo, porque tem muito material e os materiais que tem mais qualidade, obviamente, vão facilitar o seu caminho até a redação nota 1000. E se você estiver aqui inscrito, obviamente, né, o seu caminho também será facilitado. Vamos conosco. Então, seres humanos, aqui ó, eu tenho um documento de 125 páginas e o tio reduziu em 18 páginas, então não sei se vai ter só esse vídeo sobre isso, eu acho que talvez tenha mais, a gente está começando a gravar agora. Então, como não zerar a sua redação, pelo amor de Deus? É só isso que eu peço para vocês, não zerem a redação de vocês. Primeiro, né? A seriedade no processo, é um processo sério e desrespeitar, né, todo o trabalho que é feito, todo o investimento que é feito no Enem, nas redações, isso leva a nota 0. Esse é um dos princípios, né, digamos assim, para eles considerarem como nota 0. Não há como ter controle, mas a proposta do Enem é extremamente séria nos critérios estabelecidos para a correção. Não é um achismo. É óbvio que existem alguns elementos subjetivos da interpretação do corretor, mas a sua redação é sempre corrigida 2 vezes. E caso haja alguma dúvida, tem a terceira correção. E eu sempre insisto aqui, não tem certo e errado, tem bem feito e tem mal feito. Então, isso que vocês têm que se atentar aos critérios e a uma escrita clara, objetiva e direta, certo? Quanto mais você lê com atenção, melhor você escreve. Isso é fato, assim, não tem nada que tenha me provado o contrário disso até hoje. Nesses quase 20 anos como professor de língua portuguesa, diga-se de passagem. Leia, ou melhor, estude a cartilha do participante, que é um outro documento que tem lá no INEP. Ela será a base do curso de corretor para você. Então, tanto para o corretor quanto para você, isso é disponibilizado, né? Os corretores eles têm que estudar isso a fundo e, obviamente, os critérios que eles vão estabelecer estão na cartilha do Enem. Então, não tem por que você não acessar. Se é gratuito e está disponível, público para todo mundo. Não há fórmula mágica na redação. Eu sou terminantemente contra. Você pode usar? Você pode usar. A redação é sua. Mas se você vai com uma redação modelinho pronto, você tem algumas frases de efeito que nem sempre vão encaixar. Se você tem um pensamento que é desconectado totalmente do tema que está sendo proposto,
meu querido, eu sinto muito, mas você vai tirar uma nota muito baixa. Aprenda a escrever e é com leitura e dedicação. Nada vem da noite para o dia, não adianta decorar. Quer decorar? Decora, mas você corre o risco de zerar uma redação. No ano que vem tem mais, né? Fica tranquilo. Diante disso, então, o que é que zera na sua redação? Quais são os critérios que ele coloca e qual que é a hierarquia desses critérios? Como assim hierarquia? A primeira coisa que o corretor vai olhar, o primeiro critério que o corretor vai olhar é isso aqui. Né? Se tem algum desses elementos aqui, esse aqui é um print que eu tirei do documento, tá? Para vocês verem. Se a prova está assinada, se tem desenho, se tem número, né, isolado do corpo do texto. Nossa, não pode colocar data? Pode colocar número de data, pode colocar número de percentual. Entretanto, você não pode colocar um número aleatório, do nada, no texto. A gente vai ver alguns exemplos, daí vocês vão perceber isso, tá? Sinais gráficos, também que não fazem parte do texto, né? Uma hashtag fora do texto. Se você colocou lá, as pessoas normalmente usam as hashtags, como por exemplo, hashtag tortura nunca mais, ou qualquer outra coisa nesse sentido, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça aqui. Então isso, você tem uma relação de continuidade do texto, tudo bem. Agora se você colocou hashtag não zera, fora do corpo do texto, daí você vai zerar. Anulação proposital, risco, rasura, palavra sobrescrita, parte que expresse desejo de anular a redação, desde que não restem mais de 7 linhas em língua portuguesa. Dão anuladas. Então, se você colocou lá, escreveu 10 linhas, daí você riscou 5 linhas, né? Essas 5 linhas elas não serão corrigidas nem consideradas. Sobre os 5 linhas escritas, isso é desconsiderado, certo? Isso você zera. É uma forma elementar de anulação. Texto predominantemente em língua estrangeira, também. Escrevi metade do texto em espanhol, metade em português. É lógico que você, que é brasileiro, né, ser humano, você não vai escrever isso, mas às vezes alguns estrangeiros fazem. Então, não pode, né, colocar em língua estrangeira um texto. Tem que ser em língua portuguesa. Cópia, daí, composto da prova da redação ou do caderno de questões, sem que haja mais de 7 linhas sem cópia. Vocês estão percebendo que 7 linhas é um critério relacionado tanto a um número mínimo de escrita, quanto a um número mínimo que não esteja associado à cópia, que não esteja associado à anulação, a sinal, entre outras coisas, né? Perceberam que tem uma lógica dentro dessa hierarquia. Fuga do tema. Texto que não trata sobre o tema ou assunto proposto. Então, a primeira coisa que o corretor vai olhar, o primeiro critério, forma elementar de anulação. O segundo, cópia. O terceiro, fuga ao tema. O quarto, não atendimento ao tipo textual. E o quinto, uma parte desconectada. Zombaria, tirar sarro, colocar palavrão, colocar uma reflexão, tipo assim, olha, eu estou indo mal na prova, eu estou indo mal nessa redação, não sei para que ela foi feita. Oração, tem algumas pessoas que colocam oração. Gente, teve coisa que eu dei muita risada, vou ser sincero com vocês. Mas eu entendo que da mesma maneira, né, que existe essa ideia, muitas pessoas elas vão despreparadas para o Enem. Elas não sabem o que vai ser. Tem pessoas que não sabem onde escreve a redação, onde está o tema da redação. Mas teve um Enem que estava no meio da redação o tema. Sim, mas tem pessoas que pegam a frase, verificação da caligrafia, e a pessoa pega aquilo lá como tema da redação e escreve. Então, vamos aos exemplos. Olha o que é uma marca textual. A pessoa colocou um círculo no número. Para quê? Eu não sei para quê. Se ela foi contar, isso anulou. É uma forma elementar de anulação. Pronto, zerou. Mas o texto dela, nem olha o texto dela. Nem olha por quê? Eu não preciso. É dentro dessa hierarquia. Isso é uma forma elementar de anulação? Perdeu. Zero. Mas não tem mais nem menos. Pode colocar nome? Não. Pode colocar sigla? Não. Pode colocar rubrica? Só um risquinho? Também não. Pode colocar a inicial do nome? Também não. Posso colocar um apelido? Um apelido pode? Não. Não pode colocar. É proibido. Quer dizer, quer colocar? Coloca. Você só vai zerar. Tudo bem. No ano que vem tem mais. Olha só, o ser humano foi lá e colocou, né, o mês, dia, data, local e assinou. Colocou uma rubrica, mas só um risquinho, né? Não pode. Isso é uma forma de identificação. Se tem algum corretor que conhece a pessoa, ele pode ou prejudicar ou ele pode valorizar demais. Muito bem. Desenho.
Olha lá. Ah, mas é só no final do texto. Mas está desenhado. Para que o ser humano desenhou essa florzinha ou saber lá o que é isso aqui, cara? Ah, desculpa aqui, ó. Para que o ser humano desenhou essa florzinha aqui? Fala pra mim o que passa na cabeça da pessoa. Ela só tem que escrever uma redação. Essa palavra, rei. Essa palavra, meu rei. Por favor. Agora olha isso aqui. Cara, esse aqui. Ah, mas foi criativo. Foi, porque isso aqui realmente é um texto, né? Dissertativo argumentativo. Um texto em língua portuguesa. Tá escrito lá, critério. Um texto que seja em língua portuguesa. O ser humano vai. É o tema de 2018, cara. Quer dizer, olha isso aqui. Olha isso aqui. Fala a verdade. Fala a verdade. Eu não aguento. Eu não consigo, não tem uma palavra. Uma palavra. Ficou bonito o desenho, ficou. O que eu mais gostei aqui, eu tenho que falar. Perdão, pessoa que desenhou, mas olha isso, cara. Não, bicho, você tá indo pra uma prova, sabe? Tipo, o ano inteiro, vale todo o ensino médio. A pessoa desenhou a orelhinha do mouse, cara. Mickey Mouse. Eu não aguentei, eu não aguentei. Agora olha aqui. Isso aqui, ó. Colocar caretinha. Colocar divisão, maior, menor, igual. Nada, nada. Arroba. Não coloca, bicho. Nem palavra, nem nada. Por favor, não faz isso. Não façam mais isso. Não façam mais isso. Não perca seu tempo escrevendo, fazendo. Pra que fez isso aí? É porque daí provavelmente era o tempo mínimo. Esse aqui, ó. Esse aqui é interessante a gente olhar. Preste atenção que você tem. Tipo, a pessoa colocou uma nuvenzinha. Se puser um grifo, é outro tipo de marcação. Já não entra como forma elementar, tá? De anulação. O que eu sugiro? Nem grifa, nem risca, nem desenho. É só palavra. Ponto, vírgula e ponto de interrogação, ponto de exclamação. Palavra, 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 palavra. Por favor, por favor. Números. Números podem ser utilizados como percentuais, quantia em dinheiro, período de tempo, etc. Agora, amigo. Amigo. Tá escrito que é a folha definitiva, amigo. Por favor, não é um rascunho. Isso aí é um rascunho. Oh, meu Deus do céu. Olha o tanto de. Aí depois, da 12 a 19. Aí a pessoa vai escrever 7 linhas só pra, tipo, desencardir a consciência. Olha só. Parece que não, né? Mas o que esse 1533 está fazendo ali, cara? Por favor, não. E esse aqui, ó, percebam, o texto inteiro eu não coloquei a parte toda aqui, esse aqui é outra redação, né? Mas percebam, tá aqui e tal, não sei o quê, daí de repente, um número aleatório, nada a ver com o texto. E hoje em dia é a internet, 1533. Zerou. Vocês acham isso? Tipo, zerou, pronto, acabou. Ah, mas não tem mais. Não tem mais nem menos, tá lá, é critério. Zerou, zerou, acabou. Agora esse aqui. Essa redação ficou fantástica. Ficou... O que eu vou comentar? Fala pra mim o que eu vou comentar. Me diz. Como é que o cara vai corrigir? Como é que eu... Eu entendo que a pessoa não teve nem intenção de fazer a redação. Né? Tipo, eu não vou fazer a redação, que se exploda. Mas mal sabe ele que não vale nada o Enem se não faz a redação. Símbolos descontextualizados. Tipo, essa flecha. É arriscado, pois pode ser desnecessária a estruturação do texto dissertativo argumentativo. De novo, ponto e vírgula, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Usa isso no corpo do texto, só. Fora do corpo do texto, não põe nada. Não põe nada. Não põe nada. Põe nada. Ou não ponha desenhos. Olha como é que é o comentário aqui do documento. Né? A seta destacada na linha 28, exemplo 20, não tem função clara no texto, aparecendo isolada, sem realizar qualquer tipo de indicação plausível. Por esse motivo, a redação deve ser avaliada como feia. Certo? Como feia. Não é feia de feia, é feia de forma elementar de anulação. Anulou a redação.
Ó, nesse caso aqui, você tem uma marcação, igual aqui, ó, vai ter uma marcação ali embaixo na redação. Ó, 2 aqui em cima, tá entre aspas, e o número 2. E aí ele colocou lá, ó, asterisco 2. Ah, isso aqui são membros, nananana. Então, isso aqui é outra questão. Ele colocou uma marcação que está fora do texto. Eu sugiro que não se faça isso, diga-se de passagem, mas ele colocou uma marcação que está fora do texto. Isso não é uma forma elementar de anulação. Por quê? Ele está identificado aqui uma coisa que está relacionada ao texto. Não está descontextualizado como essa flechinha aqui. Da mesma maneira, se ele colocasse uma flechinha aqui e colocasse a flechinha aqui, daí teria uma correlação com o texto. Não seria uma forma elementar de anulação. Não coloque isso, nem que não caracterize uma forma elementar de anulação. Anulações propositais. Olha lá, tipo, eu escrevi e não gostei, então risquei. Pode fazer outra vez? Não pode. Ter a redação toda rasurada, um X que marque o texto como um todo. Aí aqui você olha, da linha 24 até a linha 30. Deu 6 linhas. O que aconteceu? Zerou. Texto em que haja as brincadeiras que são categorizadas como recusa explícita em escrever. Processo em andamento, processo em andamento, processo em andamento, processo em andamento. A pessoa parou. A pessoa gastou a tinta da caneta dela para escrever esse processo em andamento. Só para dar o trabalho do corretor ir lá e clicar. Forma elementar de anulação. Então, só para isso que ele fez. Letra ilegível e letra feia são coisas diferentes. A sua letra pode ser feia, a sua letra pode ser feia. Você vai zerar se a sua letra for feia? Não for. Agora, letra ilegível, meu amigo, qual palavra você consegue identificar aqui? Eu consigo identificar essa daqui, ó, devemos. E só. Mais nada. Não consigo identificar mais nada. Tá vendo? Se outro cara conseguisse, daí poderia entrar poderia ser avaliado o texto, mas aqui entra como forma elementar de anulação quando é ilegível, certo? Ó, rasura, abandono de letra no início do parágrafo em que fique claro pelo contexto que o participante optou por recomeçar em outra linha. Aí vocês vão ver um exemplo disso. Não deve ser avaliado como feia. Então, se o cara começou a escrever, daí desistir naquela linha, ele risca e começa na linha de baixo. Isso tudo bem, isso vale. Não deve ser feito, mas vale. Muito bem. Agora aqui, ó. Isso aqui não é feio, não é uma letra feia, mas é uma letra ilegível. Olha, Emil, um E. Parece que tem o E, ema. Parece que só está escrito ema. Eu não consigo identificar que tem uma palavra aqui em língua portuguesa, certo? Ó como é que funciona a rasura ou abandono aqui, ó. Começou aqui nessa linha, não era A, era O. Ele começou na linha de baixo. Tudo bem, certo? Percebam que o que é colocado como feia normalmente está grifado em amarelo, tá? Por exemplo, assim, ó, tá? O que está grifado em vermelho vai poder ser avaliado. Aqui tem mais um exemplo, né? Ó. A cópia do texto de apoio. Vamos lá. Então, quando a gente fala em cópia do texto de apoio, a pessoa pode copiar uma sequência e colocar algumas palavras e isso vai ser considerado, certo? Como cópia. Aqui, então, a gente já está em outra forma de anulação. Não é mais forma elementar de anulação. Aqui é outra situação que vai apresentar nota zero. Então, às vezes, o que você não pode fazer? Olha lá, esses trechos serão considerados cópias, ainda que apresentem em relação ao texto copiado. Alteração singular plural, de tempo verbal. Então, o cara pega, muda o tempo verbal. Coloca uma palavra que estava no singular, coloca no plural. Aí, tira uma palavra e põe outra. Ou só tira uma palavra. Sabe aquele resumo preguiçoso, que não é resumo aquilo, é cópia? Que a pessoa pega e fala assim, não, é só tira umas palavras do texto e copia na sequência. Isso é sopa de letrinha. Isso não é resumo, isso aí não é pensar. Quando você resume uma coisa, você pensa naquilo que você escreveu e daí depois você faz. Supressão de algumas palavras, mas que mantenham a sequência de textos. Inversão da ordem dos trechos, mas que mantenham o mesmo termo do texto. Então, tipo, pegou a frase, inverteu e colocou lá, isso é cópia, certo? Fuga ao tema. Aqui, vocês perceberam que nós já estamos em outros patamares aqui de anulação. Nenhum desses critérios aqui está associado à forma elementar de anulação, tá?
Importância do tema. Onde que vocês vão encontrar principalmente isso? Ó, competência 2, 3 e 5. Nessas 3 competências, né? A competência 1 está ligado à língua, ao uso da norma culta, e a competência 4 está ligado à coesão. E aqui, tematicamente, e agora eu quero que vocês prestem muita atenção, porque tematicamente você reconhece a relação entre tema e texto de apoio e a maneira como isso está articulado, né, nos textos de apoio para você desenvolver o seu ponto de vista. Então é importante que você coloque ali, né? Essas 3 competências, elas fazem com que o seu tema do texto esteja claro ali. E aí é importante vocês terem como referência a tese, o tema e o assunto. E aí aqui, essa parte é fundamental. E isso tudo tá nesse material, tá? Tá nesse material. A gente só tá, complementando algumas coisas aqui. A frase temática é a base da sua redação. Se você tratar apenas de um dos elementos que constitui a frase temática, você vai tratar apenas do assunto, ou seja, você vai tangenciar o tema, certo? Eu vou fazer um desenho para vocês aqui e vou mostrar toscamente para vocês verem o que é tangenciar o tema. O seu texto dissertativo argumentativo ele se caracteriza por ter uma estrutura interna assim: tese, tema e assunto. Você tem que escrever um texto que tenha tese. O tema é o que ele está dando. E o assunto é o tangenciamento do tema. Essa letra aí é minha, essa coisa horrível é minha. Mas dá para você entender. O que eu quero que você entenda é o diagrama. Onde você tem que chegar? Onde está grifado aí, ó, onde está brilhando. Isso aí é a tese. Beleza, vamos entender então o que é o tangenciamento do tema. Uma frase de 2018 é: manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Então, você tem que falar sobre manipulação de comportamento do usuário da internet no controle de dados desse usuário. Então, essas palavras são as palavras-chave, é aquilo que você tem que desenvolver. É sobre isso que você tem que falar. Manipular o comportamento do usuário na internet, certo? Através do controle de dados. Essas 3 palavras têm que estar no seu texto. Esses 3 sinônimos devem estar no seu texto. Então, tudo o sinônimo disso, né? O sinônimo dessas 3 expressões deve estar no seu texto. Por favor, é no tema. E o que acontece? Os nossos textos de apoio, eles vão facilitar a sua vida para você fazer isso. Certo? Aí ele considera aqui, ó, na correção, olha como era a orientação para os corretores. Presta atenção. Assim compõe o universo da internet. Elementos que auxiliam contextualizar a abordagem da internet, quando no texto não se menciona explicitamente esse termo. Então, tem que mencionar explicitamente internet. Não é tecnologia, é internet. Exemplos: rede, browser, navegador, plataforma virtual, sites, e-mail, WhatsApp, Netflix, Spotify, hackers, haters, trolls, fake news. Se eu falar sobre fake news estava certo? Está dentro do tema? Tá vendo? Tais elementos precisam estar textualizados e remeter de maneira contundente ao referido universo da internet. Então não adianta você só colocar essa palavra. Essa palavra ela tem que estar num contexto que funcione, certo? Beleza. Aí ele colocou, ó, a tecnologia está muito presente na atualidade, facilitando assim a vida de muitos cidadãos. Mas ela traz consigo, cadê a internet? Cadê manipulação do usuário? Certo? Cadê controle de dados? Cadê qualquer sinônimo de rede social ou de aplicativos usados na internet? Não tem. Aí, ó, a sociedade se tornou tão dependente para facilitar. Falou sobre tecnologia, fugiu do tema. Entenderam isso? Acho que isso aqui é um dos elementos mais fulcrais que as pessoas podem zerar, né, escrevendo a redação. Porque os elementos anteriores a gente percebe que existe uma certa ignorância sobre o que é, como faz, etc. Mas vocês não têm mais isso, vocês assistiram esse vídeo. Beleza. Se você está gostando, eu nunca falei isso no meio do vídeo, vou falar hoje. E se você está gostando do vídeo, você já sabe, né? Deixa um like, deixa os likes.
Chuva de likes. Chuva de like é muito brega, velho. Chuva de like é muito brega. Mas existe, né? Vamos lá. Ó, não atendimento à tipologia textual. Tudo isso aqui, ó, narrar um fato, relatar uma situação, poema, pode até citar algum verso, oração de reza e resumo, não de oração sintática, né, oração gramatical. Tudo isso aqui você pode utilizar como uma exemplificação, como uma forma de construir argumento, mas jamais você vai fazer só uma história, você vai fazer só um resumo, certo? Prestem atenção aqui, ó. Neste caso, o que a pessoa fez? Ela escreveu, né, 10 linhas de um texto dissertativo e escreveu 12 linhas de uma narrativa. Acho que é de um relato. Isso aqui, né? Ao acordar domingo de manhã, peguei o smartphone e desbloqueei. Minha timeline estava aparecendo o placar. Ele escreveu 13 linhas. Escreveu 13 linhas de relato e 10 linhas de dissertação argumentativa. O que aconteceu? Ele zerou. Por quê? Porque a maioria do texto dele não atendeu a tipologia textual dissertativa argumentativa. A maior parte do texto dele foi um relato. E um relato não é uma dissertação argumentativa. Logo, ele zerou. Assim, fácil e simples. Ok, ó, redações nas quais já se identifica metade ou mais linhas com características de texto dissertativo argumentativo não devem ser avaliadas como não atendimento à tipologia textual. Então, se fosse ao contrário, se ele tivesse escrito 13 linhas de um texto dissertativo argumentativo, se aqui tivesse, vamos supor, se aqui tivesse mais 5 linhas, né? Se ele tivesse escrito, não daria. Não, daria sim, aqui é a linha 27. Então, aqui ele escreveu da 24, ele escreveu até a linha 30, daí seria corrigido. Entenderam isso? Olha como é claro o critério. Escreveu mais da metade do texto, que não é dissertativo argumentativo, zera. Parte desconectada. E aqui estão o que é uma parte desconectada. Impropério, zombaria, identificação do participante no corpo do texto, reflexão no corpo do texto. Então, no meio do texto ele se identifica. Reflexão do participante sobre a prova ou sobre o próprio desempenho no exame. Tem várias, fala assim, eu já estou cansado de fazer esta prova. A pessoa começa a escrever sobre o que é a prova, ao invés de falar do tema. Recado ou bilhete, fala assim, por favor, corretor, leia com atenção. Não faça isso, não escrevam isso. Oração ou mensagem religiosa, mensagem política, trecho sobre assunto e mensagem. E daí aqui tem alguns exemplos de impropérios, né? Sempre avaliar como parte desconectada, PD parte desconectada. Impropérios, palavras de baixo calão, chulas grosseiras. Então isso aqui as pessoas colocam no meio da redação, por incrível que pareça. Ofensas dirigidas a algo ou um grupo ou a alguém. Então as pessoas usam a internet são idiotas. Prestem atenção agora aqui na diferença entre o que vai ser avaliado normalmente e o que é avaliado. Não é o fato de você usar a palavra idiota. É o fato de você usar a palavra idiota para ofender. Palavras ou expressões potencialmente ofensivas, mas que não apresentam a intenção de ofender algo. Isso vai ser avaliado normalmente. Exemplo, a internet torna as pessoas idiotas. Aqui ele usou como um adjetivo, ele idiotiza as pessoas. Ele poderia colocar, acho que o Mário Sérgio Cortella, se não me engano, tem uma definição que ele usa bastante relacionada a idiota. Tudo bem, né? Ele não está ofendendo uma pessoa, ele está falando sobre um conceito. Beleza. Daí, aqui tem uma parte desconectada. Facilitado a vagabundos mau caráteres. Ele nem colocou no plural mau caráter. Vagabundos mau caráter, conhecer melhor a sua vida. Então, aqui ele está com a intenção de ofender algo ou alguém, a um grupo, certo? Eu nem olhei quem que era aqui, que ele está ofendendo. Redação avaliada como zombaria. Não escreva kkk, blá blá blá, ou apenas PJ Masks podem salvar o mundo. Nem coloquei aqui. Não, os PJ Masks, os heróis. Não coloca. Só o super-homem poderá solucionar este problema. Ou, se colocou isso, zero. Parte desconectada, zero. As máquinas, elas são malvadas. Cara, pra que escrever isso? Eu tô lá, lendo. Vamos supor que eu vá corrigir uma redação dessa. Eu olho isso aqui, eu já vou... parte desconectada. Mas eu já li até aqui, até a linha 15 eu tive que ler, esse ser humano foi escrever essa brincadeirinha aqui, Vamos criar um líquido. Isso, pessoal, e desrespeita a avaliação como um todo.
Entendeu? O cara tá de brincadeira numa avaliação que é para ser séria. E então, parte desconectada, zerou. É sério, brincadeiras à parte, e o cara ainda escreve isso. Texto ou trecho sobre outro assunto. Ó, texto ou trecho. Ah, mas teve uma vez que foi o miojo. Então, foi exatamente esse tipo de redação e esse tipo de polêmica que leva, né, os elaboradores a ter uma proposta mais incisiva em relação a isso. Vai dar alguma hora de vídeo aqui hoje, viu? Já está acabando, eu vou continuar. O participante escreve um parágrafo ou texto sobre outro assunto e outro texto, completamente distinto sobre o tema da prova. Então, colocou ali, vai ficar de fora. Então, a receita do miojo, nesse caso, hoje, zera. Naquela época, eles consideravam que foi escrito. Como a gente estava vendo no gênero textual, né? No gênero textual, ele escreveu um relato e seria considerado só a parte dissertativa argumentativa. Talvez o critério anterior, e aí cada ano pode mudar o critério de correção da redação, isso é importante a gente saber, o critério anterior fosse relacionado a isso. Então o participante muda abruptamente do assunto inserindo alguma argumentação. Agora, você que ficou aqui até o final, você que está estudando de verdade, presta atenção aqui, ó. O que eu falei sobre redações prontas? Né? Que pode dar mal, pode dar ruim, como diz. Você pode se dar mal. E aí, o ser humano decorou, olha que lindo. Só sei que nada sei. Frase fantástica. Nossa, uma citação filosófica. Mas não tem nada a ver com o corpo do texto. E ele pensou, vou finalizar o meu texto com essa frase aqui, só sei que nada sei. Porque essa frase é fantástica, ela é demais, ela é legal demais. Aí o ser humano ficou com isso na cabeça, foi lá escrever uma redação que não tinha nada a ver com essa reflexão filosófica, e no fim ele colocou isso, o que aconteceu? Zerou. Porque tem uma frase que não tem nada a ver com o tema. Então, isso é uma mensagem ou uma parte desconectada da proposta temática do texto. Proposta temática do seu texto. Tenso, né? Agora, olha como isso pode ser utilizado. O computador vai servir para pensar por você. O cérebro, a mente, então, para pensar e averiguar as notícias. Então, no corpo do texto, ele foi mostrando a relação que existia com o pensamento e a reflexão. Tem inteligência e ela não precisa ser guiada. E aí aqui você tem, claro, penso, logo existo. Então, ele citou um pensamento filosófico, Descartes, né? E depois disso, mas isso está conectado ao corpo do texto. Aqui, a frase, ela está desconectada. Podemos conhecer outras pessoas através da internet. Só sei que nada sei. Né? Não tem nada que demonstra que ele está relacionado ao tema do conhecimento. Para voltar e a gente finalizar aqui, né, as formas elementares de anulação é o primeiro ponto, existe uma hierarquia, depois a cópia, depois fuga ao tema, depois não atendimento de tipologia textual e, por fim, a parte desconectada. Acessem esse documento, vou deixar aqui para vocês. Curtam o vídeo, compartilhem, mostrem para os amigos de vocês que provavelmente tirariam 0, que ficam desenhando nos cadernos, sabe aquele que gosta de desenhar no caderno? Mostra para ele, porque na hora da redação ele vai ter que escrever. O desenho não vai ser avaliado. É isso aí, um abraço para vocês, até mais. Curtam, compartilhem e inscrevam-se no canal, ativem o sininho e comenta aqui embaixo se você quer mais algum tema, inclusive este vídeo foi feito em homenagem a um comentário. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Yeah!